Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus possa abençoar o dia de vocês, como vocês amanheceram nesse dia de hoje. Espero que vocês estejam bem, mesmo se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu vou ler aqui em Hebreus, capítulo 5, que fala assim: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você vê que Jesus passou, pelo sofrimento, Então não é diferente de nós. Nós também passamos por momentos de sofrimento. Mas ali, esse sofrimento é para a gente se fortalecer em Deus, buscar mais a presença de Deus, reconhecer diante de Deus as nossas falhas, nossos erros, E procurar nos consertar diante da palavra do Senhor. Como o Senhor sofreu, se sacrificou por nós, nós também temos que viver também se sacrificando para fazer a vontade do Pai. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedeceram. Então ele se tornou, a salvação de todos nós. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então os cristãos hebreus não tinham progredido, Você vê que às vezes nós não progredimos nas coisas do Senhor, Às vezes nós passamos tantos tempos aí nas redes sociais, tantas outras coisas, e a gente não se dedica tempo para aprender a palavra de Deus, Meditar na palavra. Porque para a gente aprender a palavra de Deus, chegar a um entendimento claro, a gente precisa se sacrificar. A gente precisa tirar tempo para poder ler a palavra, meditar. A gente precisa se dedicar às coisas do Senhor, com atenção, com temor, para a gente aprender e entender a palavra de Deus, A esse respeito, temos muitas coisas que dizem, é difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir, pois quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então você vê, aquele que se alimenta de leite é inexperiente, da palavra, porque é criança, porque a criança ela não entende ainda. Nós, como os adultos,
Muitas das vezes a gente se comportamos como criança. Nós colocamos dificuldade para não aprender as coisas de Deus. Amém? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a palavra de Deus é necessário a gente meditar, a gente aprender, para a gente discernir não o lado bom, mas também o lado mal. Aqui em Mateus, fala do Jesus no Getsêmani. Você vê o sofrimento, o sacrifício que Jesus fez, morrer por mim e por você. Deu a vida dele por nós. Pagou por pecados, foi apanhado. Ele passou por situações que eu e você, hoje, se nós passarmos, nós não aguentamos. E Jesus, ele se sacrificou pelas nossas vidas. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus, ele também se entristeceu. Ele também teve os momentos de angústia. E não é diferente de nós, irmão. Tem momento que a gente vai se entristecer, tem momento que a gente vai se angustiar, tem problemas que vai vir à nossa direção que muitas das vezes a gente não vai suportar, não vai aguentar. Mas aqui o Senhor, ele passou por tudo isso. E se nós passamos, é porque ele sabe que nós vamos aguentar. É porque ele sabe que ele está nos moldando para a gente ser um servo, a gente ser um sacerdote do Senhor, bem-sucedido diante da presença dele. Aleluia. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Que palavras fortes, né, irmãos? E voltando para o seu discípulo, achou adormecido e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar contigo. E muitas das vezes, irmão, nem uma hora nós conseguimos orar, nós conseguimos dobrar o nosso joelho, nós conseguimos fazer o que Deus quer que nós façamos, né? O Senhor saiu por alguns instantes a orar, né? Ele costumava ficar só em oração. Você vê que aqui o Senhor teve tristeza, o Senhor teve angústia. E ele deixou os discípulos em alguns minutos, em alguns momentos ali, para orar. Mas na hora que ele voltou, acharam todos adormecidos. Então o Senhor falou: nem por um instante eles entraram em oração, não conseguiram orar. Aleluia. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar para nós não entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então tem momentos nas nossas vidas que nós vamos pedir para o Pai fazer não a minha vontade nem a sua vontade, mas sim a vontade dele a favor das nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E voltando, achou outra vez dormindo, adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez. Aleluia. Dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora
e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me traiu. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu senti muito, irmã, a presença do Senhor lendo essa passagem. O Senhor está conosco. O Senhor, Ele está vendo o nosso sofrimento. O Senhor, Ele conhece a nossa necessidade. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas. Eu senti muito, muito, irmãos, a presença do Senhor ao ler essa palavra. Que nós viemos orar, que nós viemos vigiar. Porque para nós estar pronto para enfrentar as dificuldades que vêm em nossa direção. Porque Ele está falando para a gente continuar orando, para a gente continuar clamando, para a gente continuar perseverando em oração. Cada dia está acontecendo coisas diferentes. E pode vir coisas que talvez eu e você não podemos suportar. Mas se nós vivermos em oração, clamando a Deus, buscando, o Senhor, Ele vai nos guardar. E que Ele fala que aqueles que perseveram até o fim, Ele guarda, Ele livra de todo mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor falou muito comigo, através dessa palavra. Que nós viemos se revestir do poder de Deus. Que nós viemos se revestir do poder de Deus e orar, perseverar em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui na explicação fala assim: Jesus Cristo tinha qualificação única para servir como sumo sacerdote. Ele foi indicado de forma diferente dos demais por Deus, falando através das Escrituras. O Filho de Deus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Cristo perseverou em oração a Deus no Getsemane. Então Cristo, Ele perseverou em oração, que nem falou lá em Mateus. Você vê que Ele orou 3 vezes. Cristo era um filho obediente mesmo em seu sofrimento. Seu sofrimento aperfeiçoou. Isso não sugere que Jesus fosse imperfeito e que se tornou perfeito. Sua perfeição foi provada através do sofrimento que passou. Ele sempre teve perfeição por estar pronto para sofrer. A isso ele acrescentou a perfeição de ter realmente sofrido. Você vê o que o Senhor não passou, né, pelas nossas vidas. Aleluia. Jesus tornou-se o autor da salvação eterna através da perfeição do sofrimento. O termo salvação eterna é empregado somente aqui, embora também apareça em Isaías 45:17. A salvação de Cristo é eterna, porque é baseada no sacrifício do próprio Cristo, realizando de uma vez por toda, para nunca mais ser repetido. Ele é válido para sempre. Todos os que lhe obedecem não significa que os fiéis ganham a salvação através da sua obediência. Pelo contrário, eles responderam com obediência ao confiar em Cristo para receber a salvação. A demonstração da fé cristã está em ser obediente na vida diária. Então, aqui nós temos que perseverar em oração, sem desistir, fazendo o que o Pai mandou nós fazer, né? Porque o Espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu peço aos irmãos, se inscreva no canal, dê o like, comente, assista o vídeo até o final. Isso o YouTube reconhece que o conteúdo está sendo interagido e envia para várias pessoas.
e vocês estarão me ajudando. Assim eu agradeço, em nome de Jesus.